Olá, senhoras e senhores. Vocês não querem nada, hein? Caraca! Então, pessoal, estou iniciando esse meu canal aqui no YouTube para poder contribuir com os meus amigos, colegas, futuros alunos, com os meus conhecimentos, né? De matemática, física, até um pouco sobre investimentos. Estou iniciando esse canal hoje, que é uma data muito especial para mim. Hoje, né, dia dos professores. Deixei até uma frase ali, falando sobre os professores, que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Parabéns pra mim, né? Pois hoje é meu aniversário. Espero que o editor coloque uma música aí de parabéns, né? Se ele não colocou, eu fiquei com cara de trouxa, né? Mas enfim, estou aqui agora iniciando esse canal e ao se perguntar, né, do porquê dia 15 de outubro é dia do professor, né? Porque é meu aniversário, beleza, mas por que é dia do professor? E aí fui descobrir que foi Dom Pedro I que no dia 15 de outubro de 1827 decretou que dia 15 de outubro é dia do professor. Por dia 15 de outubro ser o dia da padroeira, né, da padroeira não, da santa religiosa Santa Teresa de Ávila. Ela que é uma santa doutora, estudiosa, foi graças a ela que Dom Pedro definiu o dia 15 de outubro como dia dos professores. E eu particularmente tenho uma devoção por Santa Teresa d'Ávila, então fiquei muito feliz ao saber disso. E aí agora, né, vou começar esse vídeo homenageando meus professores, comentando o que os professores ao longo da minha vida me ensinaram, me transmitiram, que serviu de inspiração para mim. A começar pela minha professora da creche, que eu não me recordo o nome, mas que me ensinou duas coisas. A primeira coisa foi a brincar. Ela me ensinou a brincar, me divertir, e isso foi fundamental na minha vida, né? Eu que brigava lá por causa de bonecos, foi fundamental porque eu brincava muito quando eu morava sozinho lá em Areal, não tinha muitos amigos. E a segunda coisa que ela me ensinou foi a ver filmes da Disney, né? E isso me ajudou muito, que eu assisti os clássicos da Disney ao longo de toda a minha vida. Então isso foi fundamental para o meu desenvolvimento e amadurecimento. No Fundamental 1, eu tive 3 professores que me influenciaram muito. Primeiro, a professora Kívia, que me ensinou a ter respeito. Eu que era um aluno muito bagunceiro e a dona Kívia era muito brava, então ela me ensinou a respeitar, a obedecer, pelo menos na aula dela, né? Porque assim, eu continuei sendo bagunceiro por muito tempo, vou ter outros professores que eu vou falar disso. Segunda professora que me marcou muito foi a professora Marley, professora esta que me ensinou organização. Me recordo de uma prova que eu disputei com o meu amigo Alan, de quem ia tirar a nota máxima, né? E aí chegou a prova do Alan, nota 10. E aí chegou a minha prova, nota 8. Só que eu me recordo de que naquela nota 8 eu tinha acertado a prova inteira. E aí eu fui reclamar com a dona Marley. E ela falou: te tirei 2 pontos por causa de desorganização. Você não colocou número embaixo de número, letra embaixo de letra, sua prova está uma bagunça. Te tirei 2 pontos para você aprender. E aquilo de fato me ensinou a ser mais organizado. Mesmo com uma letra feia, aquilo me ensinou a ter mais organização. Terceiro professor que me ensinou, na verdade, foi o professor da minha escolinha de futebol, que em certa aula em especial, que me marcou muito, foi uma aula que eu tentava dar um passe para os meus amigos e não conseguia, e aí ele parou o futebol e me fez dar aquele passe mais de 20 vezes, até que eu aprendi a dar aquele passe. Então ele me ensinou a ter persistência e nunca desistir. No Fundamental 2, eu tive uma diretora, na verdade, que me influenciou muito, que foi a dona Rosângela. Ela que era uma diretora brava, também me ensinou a ter respeito, me ensinou a ter fé também. Ela me ensinou tudo isso no ensino médio. Ela que era muito brava, só de vê-la andar nos corredores a gente já tinha respeito por ela. Depois foi o professor Felipe, que me ensinou que professores também podem ser gamer, né? Eu que hoje sou um professor e sou gamer também, então ele foi uma das pessoas que plantou essa semente de que podemos ser professores e gamers. Outras professoras, né, que me influenciaram muito no Ensino Fundamental 2 foi a dona Márcia e a dona Miriam. Elas que foram professoras de história e me ensinaram a ter amor pela história, né? Eu que sou um fanático pela história, adoro estudar história, elas foram pessoas que me ensinaram isso.
Depois tive a professora Solange, né, que foi uma professora que me ensinou a ter respeito, ensinou a ter disciplina também, ela que era muito brava. Gente, ela já me colocou uma vez, ela era professora e diretora no turno da tarde. E ela me colocou de castigo por tanta bagunça que eu fazia. Eu tinha que estudar, gente, de manhã e de tarde. E foi ali que ela me ensinou a ter respeito e a gravar o mapa do Brasil inteiro e as capitais, né? Que eu tinha que ficar lendo aquilo a tarde inteira. Então, ela me ensinou isso também. E me ensinou algo que eu olho para hoje e vejo no mundo claramente, né? Ela que falava, subia na cadeira para explicar. Sul, países pobres, norte, países ricos, né? A gente vê isso acontecer no nosso mapa mundi até hoje. Então esse foi um ensinamento muito importante. Outra professora que me influenciou muito foi a dona Elisângela, e essa gente, de verdade, um carinho muito especial, porque ela me ensinou algo importantíssimo, que foi a ter amor pela leitura. Eu que não gostava de ler, cheguei para ela e falei: professora, mas todos nós alunos vamos ter que ler algum livro, mas eu odeio ler é muito chato. E ela me deu o livro do Moby Dick para ler. E, gente, foi uma das leituras mais inspiradoras que eu já fiz na minha vida, mais empolgante. Então ali foi onde ela plantou a semente do amor pela leitura. Então eu sou eternamente grato à dona Elisângela. E por último aqui, não menos importante, dona Simone e Marcelo, que me ensinaram a jogar bola, jogar basquete, a ter o amor pelo esporte que eu tenho hoje. Ensinamento esse que eu nunca vou esquecer. E o carinho também, né, pelo trabalho que eu dava a eles na educação física, e eles sempre colaboravam comigo. E agora, falando dos meus professores do ensino médio, a começar pelos meus professores de história, dona Miriam e Alberto, que me transmitiram a sede pelo conhecimento, a vontade de querer buscar aprender cada vez mais e mais, né? Eles, ao me ensinar sobre a história da igreja, mostrar os erros da igreja, isso me instigou muito a buscar o conhecimento. Quem dirá nas aulas de história ao falar sobre Napoleão, né? Que parecia, gente, uma novela. Você queria saber se Napoleão ia morrer, ia perder a guerra, se ele ia viver ou não. Era incrível, parecia de fato uma novela. Posteriormente, tive também a professora Andréia, que foi uma professora que me marcou muito por se preocupar comigo em um momento difícil da minha vida. Ela que me procurou, quis conversar comigo, então ela me ensinou que o professor está além da sala de aula, ele está no nosso dia a dia, ele está no nosso cotidiano, ele se preocupa conosco. A outra professora que me influenciou muito foi a professora Mariângela, que me ensinou que o professor pode ser o seu amigo, pode ser o seu colega, me ensinou humildade, respeito. Outro professor que me ensinou muito foi o professor Rodolfo, que assim, eu particularmente não tive aula com ele no meu ensino médio, mas assisti muitas aulas dele à tarde, e ele me ensinou a verdadeira filosofia, a busca pela verdade, pelo conhecimento e a essência da filosofia, né? Tive também meu professor Elber, que me ensinou sociologia, mas me ensinou uma sociologia que vai além dos livros. Me ensinou uma sociologia da vida, me ensinou como a realidade é e como ela funciona, me ensinou todas essas coisas. Tive também, né, os meus professores de educação física, Luiz e Macarrão, que me ensinaram novamente, né, esse amor ao esporte, principalmente o professor Macarrão, né, carinhosamente chamado de Macarrão, professor Marcelo, que me deu amor ao basquete, me ensinou a jogar basquete, me ensinou os fundamentos. Ele me transmitiu muito desses ensinamentos. Tive também o professor Afonso, e esse professor me ensinou que a beleza das coisas estão nas coisas pequenas. Ele que se alegrava ao ser o único professor a entregar uma prova colorida pra gente, né? Então ele me ensinou que a alegria está nas coisas pequenas. E que a gente não tem que ficar dando aula para quem não quer estudar. A gente não tem que ficar perdendo tempo com o que é nada. A gente tem que dar aula para quem realmente quer aprender, quem realmente quer buscar o conhecimento. Professores também que me marcaram de matemática, né? Tive 2 Luiz. O Luiz 1 me ensinou o quão importante é copiar, né? A importância que tem você anotar toda a matéria, copiar tudo. E isso nos ajuda a estudar a prova, e tudo visto dele era a coisa mais cobiçada do mundo. Tive o professor Luiz II, que foi assim, um professor que me ensinou que nunca é tarde, que a gente nunca deve desistir,
sempre deve correr atrás, buscar os nossos sonhos, pois essa vontade que a gente tem é o que move o ser humano. E para encerrar, os meus professores de física, a começar pelo José Cláudio, que me ensinou que a gente não deve usar o celular durante a sala de aula, que isso atrapalha muito a gente a estudar. Tive o professor Bruno, que em uma das provas de física, né, além de toda a beleza da física, em uma prova ele me ensinou a ter humildade. Eu que sempre fui muito arrogante, de eu sei tudo, sei das coisas, ele me ensinou a ter humildade naquela prova, que eu tirei 0, né, gente? Imagino que vocês já tenham tido alguma experiência parecida com física. Por último, teve o professor Manassés, que acredito que pelas matérias que ele me ensinou foi um dos professores que mais me influenciou, pois ele ensinou as leis de Kepler, ele ensinou Newton sobre Einstein, relatividade, e todos esses temas me instigaram muito a ter amor pela física, né? E para encerrar, não menos importante, tem a minha diretora também, Ana Paula, que como a Andrea, me ajudou muito em um momento difícil da minha vida. Me ajudou a estudar para o Enem em um momento de greve, eu que já estava no 3º ano, não tinha aula, ela me ajudou a passar por esse momento difícil e me deu força. Então esses foram os professores do ensino médio que me ajudaram. Agora, falando dos meus professores do pré-vestibular, o primeiro deles, né, Choques, é o professor Bandeira, esse que foi meu professor de matemática e, gente, ele me inspirou muito a ter amor pela matemática. Ele passou muitos ensinamentos de como a vida real é, de como a matemática está presente no nosso dia a dia. Então, assim, Choques, ele que sempre falava assim, foi um professor que me inspirou muito a estar aqui hoje. Tive a professora Rosane também, de português, que, assim, particularmente, ela me inspirou muito ao longo da minha vida, assim, a ter determinação, a querer ser o melhor, a buscar sempre correr atrás e ser o melhor. Então, esse foi o ensinamento, assim, que ela me deixou. Tive 3 professores, que eu vou falar junto dos 3, que foi o Eric, a Marina e o Pai Jonão. Eu chamo ele de Pai Jonão, de tanto carinho que eu tenho pelo professor Jonatas. Foram 3 professores que me ensinaram que os professores são gente como a gente. Nós que temos essa mania de idealizar o professor, de acreditar que o professor é um ser superior, detentor do... Não, eles me ensinaram que são gente como a gente. Eu que já tive o prazer de sair, almoçar com eles, estar junto com eles em vários momentos. Então, assim, eu tive a experiência de ver que eles são gente como a gente. E esse ensinamento, assim, me marca muito. Agora, para encerrar, né? Vou até tomar uma água aqui, que eu já falei demais, eu não tô aguentando. Agora, para encerrar, venho falar dos professores dos professores. Ele que é Jesus Cristo. Ele que me ensinou ao longo de toda a minha vida a ter humildade, disciplina, respeito, me ensinou as virtudes. Ele que me ensinou muitas coisas, né? Ele que me passou muitos ensinamentos e que eu queria deixar para vocês, né? Mesmo não sendo religioso, buscar conhecer a vida de Jesus e os ensinamentos dele, porque tudo isso me marcou muito ao longo da minha vida. E assim, gente, esse é o vídeo. Prometo para vocês que estarei fazendo pelo menos um vídeo por semana para tentar ajudar vocês. Será mais vídeo de aula mesmo. Então é isso, galera. Valeu, falou! Hoje que é uma data muito especial, né? Dia dos professores e meu aniversário. Então, tô iniciando essa... Beleza, tô aqui hoje, né, iniciando esse meu canal, professores e meu aniversário, né, esse meu canal no YouTube, né, então estar aqui, né, que me formaram quem eu sou hoje, em grande parte, né, que são os meus professores. Hoje, dia do professor, né, deixei até escrito uma frase ali de inspiração, né, que diz: feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina, né, que hoje eu vou falar sobre as pessoas, né, que me transmitiram o que sabem, né? Então hoje eu vim falar sobre as pessoas que me transferiram o que sabiam, né? Então vou iniciar, toda hora falando né? Tá na hora de parar de falar né? Então vou aqui hoje começar homenageando, né? Aqui na minha roupa de gala, camisa social, gravata, para poder fazer esse vídeo para vocês. Deixei uma frase ali de inspiração, né? Que diz:
Feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Parabéns pra mim. Então, bota o DJ aí, bota um... DJ não, um editor. Ah, tá vendo? Já falei errado. Feliz... Não, aí já deu ruim tudo.